Sistema de Gestão Ambiental, SGA, norma ISO 14001, versão 2015, professora Sandra Sim. Então, primeiramente, vamos relembrar o conceito de sistema, teoria sistêmica, para então fazermos referência a esse conceito nas normas ISO 14000. Então, sistema, sempre ao pensar em sistema, fazemos uma referência para os sistemas naturais, sistemas inspirados no ecossistema da natureza, ou seja, onde tudo está conectado a tudo, onde todas as partes se relacionam e interferem na saúde, no desempenho das demais. E o sistema de gestão ambiental, então, é um conjunto de atividades administrativas e operacionais, ou seja, todas as atividades da organização que compõem o sistema de gestão ambiental estarão interrelacionadas, para então abordar os problemas ambientais atuais ou para evitar o seu surgimento. Porque as questões relacionadas às práticas ambientais da organização sempre vão fazer referência a mais de uma área da empresa, né? Não só a área da produção, mas a gestão, ao transporte, a compra de insumos, a gestão de resíduos, a capacidade energética. Então, é uma teoria sistêmica, a ISO 14000, porque abrange de forma sistêmica toda a área da organização que está sendo gerenciada pelo sistema de gestão ambiental. Então, o sistema de gestão ambiental, ele requer a formulação de diretrizes, definição de objetivos, coordenação de atividades e avaliação de resultados. Então, diretrizes. Quais são as diretrizes macro da organização? Aí a gente vai envolver principalmente a definição da política ambiental da empresa. Quais os objetivos para atingir essa política? Então, o que a organização propõe como principais referências em torno da gestão ambiental? E como é que isso vai acontecer na prática? Quais as atividades que vão ser desenvolvidas para atingir esse objetivo? E como isso vai ser avaliado? Aí vem a temática das auditorias. Então, auditorias de avaliação, avaliação crítica ambiental. Então, qualquer sistema de gestão ambiental, ele vai ter um conjunto de elementos comuns, que seriam diretrizes, objetivos, atividades, avaliação, que independe da estrutura, do tamanho e do setor de atuação da empresa. Todas as empresas têm que cumprir uma série de requisitos. A criação e a operação de um sistema de gestão ambiental próprio, ou baseado no modelo genérico, o que isso significa? Próprio, a empresa, a organização, pode inventar o seu sistema de gestão ambiental. O objetivo da organização não é uma certificação, como a ISO 14000, que nós vamos entrar aqui no assunto. O objetivo da organização é ter melhores práticas de gestão ambiental. Então, considerando essa proposta, ela pode criar as suas próprias diretrizes, os seus objetivos, as suas medições, de forma que ela tenha melhores resultados e consiga visualizar essa melhoria contínua ao longo dos anos. Mas se o interesse vai além de ter as melhores práticas, mas também divulgar e, de certa forma, dar legitimidade junto a clientes e fornecedores, uma certificação como a ISO 14001 pode ser um objetivo, principalmente quando uma empresa ela vislumbra o mercado internacional, porque aí ela consegue, através da certificação, mostrar que essa preocupação ela é sistêmica e que ela segue requisitos internacionais. Mas existem outros modelos de gestão ambiental, como nós já vimos, né? O próprio atuação responsável da indústria química, modelos de ecoeficiência, modelos baseados no projeto. Então, a organização pode criar o seu próprio modelo, pode usar uma referência, pode usar várias e pode usar uma norma como a ISO 14000. Então, continuando esse raciocínio, a norma ISO 14001 ou o modelo de gestão ambiental são acordos voluntários, ou seja, não tem uma exigência legal. Ele vai além. O que isso significa? É um desempenho superior exigido pelas leis ambientais. Então, vai além do que a lei exige, vai além das políticas de comando e controle, né? Dos modelos de gestão ambiental de comando e controle. Eles são estratégicos para a organização. Então, são voluntários,
porque vão além da legislação, não são obrigatórios, o que é obrigatório é o que está na lei, nas normativas, e é unilateral, ou seja, a empresa não precisa de um coletivo para participar de uma norma como essa, é uma decisão unilateral. Então, os gestores da organização decidem que vão implantar uma norma ISO 14001 e assim o fazem. Não dependem de outras empresas do mesmo setor, de uma associação de classe ou algo nesse sentido. Continuando, as normas voluntárias, então, porque não são obrigatórias, sobre sistemas de gestão ambiental. Então, como é que começou, quando é que foram instituídas as normas ISO 14000, onde, por quem, do que ela faz parte, qual é o contexto? Então, dentre as iniciativas de autorregulamentação estão as normas voluntárias, que começaram a ser elaboradas na década de 1990. Então, essa é uma informação importante histórica. A partir do quê? A partir de uma norma britânica, que era a BS, British Standards 7750, que ela foi criada em 1992 e foi uma norma com requisitos que inspirou a ISO a criar as normas de gestão ambiental. Era uma norma de sistema de gestão ambiental e acabou inspirando a ISO 14000. Então, a BS 7750 não existe mais, não é mais aplicada. Mas foi de grande importância, pois foi a primeira norma, não foi uma norma internacional, era uma norma britânica, sobre sistema de gestão ambiental, que foi criada em 92, o mesmo ano da Rio 92, Eco 92, um ano muito importante. Então, teve uma inspiração aí ampla e internacional para sua criação. Então, ela foi a primeira norma e ela tornou-se um protótipo para outras normas. E para as normas ISO 14001, que é a norma certificável, que eu já vou explicar. Então, a BS 7750 define sistemas de gestão ambiental como uma estrutura organizacional, responsabilidades, práticas organizacionais, procedimentos, ou seja, como fazer, né? Definição escrita dos procedimentos, processos, recursos para implementar o gerenciamento ambiental. Isso foi referência para a criação da ISO 14001. Em junho de 1997, a norma BS 7750, então, foi substituída pela ISO 14001, porque ela passou a ISO 14001 passou a incorporar todos os requisitos da BS 7750. Então, a ISO 14000, ela é tratada como uma família de normas. Então, existe uma família de normas ISO 14000 e existe a norma ISO 14001. Vocês vão perceber que são muitas normas, eu vou mostrar alguns exemplos aqui, mas tem muito mais. Então, uma empresa pode certificar por vários números de norma da família ISO 14000? Não. Só existe uma norma certificável na família ISO 14000, que é a ISO 14001, que é a norma de sistemas de gestão ambiental. As outras normas são normas de diretrizes, de referência para outros processos da organização, mas não existe uma certificação. Então, a ISO 14001 vai ser a do sistema de gestão ambiental, aí haverá normas. Não existe, né, já normas para auditoria ambiental, ou seja, são diretrizes, como fazer auditoria, como fazer avaliação do desempenho ambiental, avaliação do ciclo de vida do produto, normas específicas para rotulagem ambiental e para a definição de aspectos ambientais em normas de produtos. Nós vamos ver a nomenclatura de algumas aqui, mas são todas normas extensas, detalhadas, e não tem como a gente abordar todas elas em profundidade tão rapidamente, né? Tem que haver uma dedicação a isso específica. Então, a ISO 14001, que é a norma que as empresas certificam. Então, se vocês prestarem atenção, quando uma organização ela é certificada pela 14000, sempre vai aparecer no seu certificado ISO 14001. Então, ela abrange o quê? Os requisitos com orientações para uso. É uma norma internacional, pertencente à série das normas ISO 14000. Então, a ISO, ela tem vários tipos de norma, para vários setores, para várias situações. É o mesmo organismo que regulamenta as normas ISO 9000, que são normas da gestão da qualidade, só que aqui são as normas de gestão ambiental, que são as normas ISO 14000, especificando esses requisitos para implementação e operação do sistema de gestão ambiental nas organizações. Então, o que é isso? É a Organização Internacional de Normalização.
ISO, International Organization for Standardization. Ela fica a sua sede em Genebra, na Suíça. Reúne organizações de normalização de mais de 100 países no mundo. E o Brasil é representado na ISO pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, a nossa norma ISO é uma norma ABNT, porque foi a ABNT que traduziu a ISO para o português. E aí existe uma área temática dentro da ISO, porque são muitas normas para vários setores. Existe um comitê da 14.000, que é o Comitê de Gestão Ambiental. Então, lá na ISO internacional, na Suíça, é chamado Comitê Técnico 207, ISO/TC 207. No Brasil, existe dentro da ABNT um comitê correspondente, que é o Comitê Brasileiro de Gestão Ambiental, chamado CB38, que é o comitê que é responsável por traduzir e acompanhar as revisões dessa norma em âmbito nacional. Continuando. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas normas, vou citar algumas normas que fazem parte dessa família das normas ISO 14001, ok? Então, sistemas de gestão ambiental. A ISO 14001, que trata dos principais requisitos para as empresas identificarem, controlarem e monitorarem seus aspectos ambientais através de um sistema de gestão ambiental. Então, é essa norma que tem requisitos que tem que ser seguidos, tem que ser elaborados documentos, eles são auditados para que a empresa receba um certificado de ISO 14001. As outras normas aqui citadas não são certificados, são diretrizes. A ISO 14004, por exemplo, complementa a 14001, provendo diretrizes adicionais para a implementação de um sistema de gestão ambiental. Então, dá um maior detalhamento de alguns requisitos. Para auditoria ambiental e investigações relacionadas, existe uma norma, que é a 14.015, chamada Avaliação Ambiental de Locais e Organizações. Ela orienta os auditores externos que vão na organização e orienta também os responsáveis pelo sistema de gestão ambiental internos, porque existe a auditoria interna antes da auditoria externa. Então, o sistema de gestão ambiental é criado segundo os requisitos da ISO 14001, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele é criado, ele tem que ser implementado, então ele tem que fazer parte da rotina da organização. E aí dentro da organização existem auditores internos para acompanhar, avaliar, fazer análise crítica do sistema de gestão ambiental. E existem as auditorias externas, são as auditorias que certificam a empresa. Então tem que ser um organismo externo credenciado para ir até lá e avaliar os processos e habilitar a empresa para receber o certificado. E aí essa norma é que orienta esses processos de auditoria. A avaliação do desempenho ambiental, existe outro grupo de normas, a 14.031, é um guia para avaliação de desempenho ambiental, diretrizes, para avaliação de desempenho. Então, a organização que implementa a ISO 14001, ela precisa fazer avaliações periódicas, análises críticas do seu desempenho, porque um dos requisitos é mostrar a melhoria contínua dos seus processos. A ISO 14033 traz informação ambiental quantitativa, diretrizes e exemplos. Então, por exemplo, gráficos, tabelas, como é que a organização pode mostrar quantitativamente as suas informações ambientais. Essa norma ajuda a fazer isso. E aí temos outras normas. As normas de rotulagem ambientais, nós vamos detalhar mais à frente também, são normas que definem como a organização declarar as suas ações ambientais e que tipos de rótulos ela pode usar nos seus produtos, ou no seu site, ou no seu material informativo. Então, a 14.020 é uma norma de princípios gerais. A 14.021, reivindicações de autodeclaração. Então, como que a empresa pode se autodeclarar? São os chamados rótulos tipo 2. A 14.024 são os rótulos tipo 1, princípios e procedimentos, que é um tipo de rótulo. A 14.025, rótulos e declarações ambientais, do tipo 3. Mas nós teremos um momento aqui nessa disciplina só para discutir rotulagem ambiental. Então, existem 3 tipos de rótulos ambientais, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, que são internacionalmente regulados pelas normas ISO. Essas normas aqui, na sequência de avaliação do ciclo de vida, são normas que orientam a organização a implementar, por exemplo, o modelo de gestão ambiental para o projeto, que é aquele modelo que nós vimos em outro momento, que avalia
as especificidades ambientais que são incorporadas no produto ou no serviço desde a concepção da ideia, desde o projeto. Então, desde quais os recursos, quais os insumos que serão utilizados, qual a matriz energética, se haverá muito transporte de pessoas, de materiais, quais os materiais utilizados, qual a disposição final, se haverá algum processo de reciclagem, de tratamento. Então, é o ciclo de vida, de forma que durante o ciclo de vida, que a gente chama do berço ao túmulo, durante toda a existência do produto ou do serviço, quais os impactos ambientais que vão ser gerados. Aí tem até esse aqui de pegada hídrica. Então, são normas bem esclarecedoras que ajudam a entender esse contexto. E aqui também, como exemplo de mais um grupo dentro da família das normas ISO 14000, a gestão de gases do efeito estufa. Aí temos a 14.064, que envolve organizações parte 1, parte 2, e a 14.064, parte 3, que são normas, especificações com guia para quantificar e relatar as emissões e remoção de gases de efeito estufa no nível da organização. Parte 3, especificações com guia para validação e verificação de afirmações sobre gases de efeito estufa. Então, são normas internacionais que ajudam a organização a quantificar, relatar suas emissões de gases de efeito estufa, extremamente importante. A 14.065, requisitos para organismo de validação e verificação de gases de efeito estufa para uso em acreditação e outras formas de reconhecimento. Então, é extremamente importante quando a organização, por exemplo, quer declarar como seus aspectos e impactos ambientais, dentro da norma ISO 14.000, a emissão de gases do efeito estufa. Como é que ela faz isso? Essas normas ajudam a essa divulgação da emissão de gases. Introdução à norma. A ISO 14001, então, nós vamos falar especificamente dela daqui para frente, que é a norma de sistema de gestão ambiental, que é a norma certificável. Ela contém os requisitos de um sistema de gestão ambiental e um anexo informativo com orientação para o uso da norma. Então, essas normas ISO, elas são excessivamente explicativas, para que não gere dúvida, para que não gere dificuldade de interpretação. Então, há um alto nível de detalhamento. Sistema de gestão, então, é definido na norma como um conjunto de elementos interrelacionados ou interativos de uma organização para estabelecer políticas, no caso, a política ambiental da organização, objetivos, quais os objetivos ambientais e processos, os processos fundamentais da organização para alcançar esses objetivos. O sistema de gestão ambiental é a parte do sistema de gestão de uma organização usado para gerenciar aspectos ambientais, ok? Cumprir requisitos legais, então, cumprir toda a legislação, e outros requisitos que podem ser requisitos setoriais, por exemplo, e abordar riscos e oportunidades ambientais dentro da organização. É uma informação importante que o sistema de gestão ambiental pode referir-se à organização toda ou a apenas uma parte dela. Por exemplo, a uma unidade de negócios, a uma unidade fabril, que tenham funções e seções especificadas. Então, é interessante ver no certificado de uma organização, às vezes não é ela toda que é certificada, não. Tá? Pode ser só uma planta industrial, um escritório, alguma unidade específica. A norma, ela pode ser aplicada a qualquer organização, pode ser pública, privada, qualquer tamanho do setor. Para organizações pequenas, se torna um custo elevado, então os gestores, geralmente, eles dizem que em longo prazo compensa o investimento, mas especialmente compensa a redução dos impactos ambientais. Ela foi publicada pela primeira vez em 96, tá? Então, é uma norma de 1996, mas ela está sempre passando por processo de revisão. E esses processos de revisão levam anos. Então, ela está sempre sendo revisada por esses comitês da ISO, que no Brasil é o CB38, que é o Comitê Brasileiro. Então, ela teve uma revisão que começou em 99 e saiu a edição em 2004, e o segundo processo de 2001 até 2015. Então, os processos de revisão, eles são demorados, e a nossa norma atual que tem validade é a norma ABNT
né? Porque é o órgão que faz as revisões, traduções e controla a norma aqui no Brasil. NBR, porque é norma brasileira, ISO 14001, versão 2015. Então, é a norma vigente. As organizações que estão se certificando agora têm que seguir as diretrizes da 2015, que foram algumas revisões em relação à versão anterior, de 2004. E aí, quando sai uma nova revisão, a empresa não precisa refazer todo o seu processo, mas ela tem um prazo para adequar o seu sistema de gestão ambiental à nova revisão da norma. Então, o modelo de sistema de gestão ambiental da família ISO 14000 também se baseia no ciclo PDCA. Esse ciclo PDCA, ele inspira todos os sistemas de gestão da qualidade, ele é um ciclo de melhoria contínua. Então, toda organização, em todos os seus processos, ela passa por 4 etapas fundamentais, onde o P é o planejar, plan, o do, em inglês, é fazer, então, planeja o que vai ser feito no sistema, faz, o check, que é checar, então, checa constantemente através das auditorias e faz depois a ação, que é agir em relação ao que foi checado. Então, na auditoria se verificam, por exemplo, não conformidades, que é o registro de uma atividade não está de acordo com o que foi planejado, e aí são tomadas ações corretivas, são dados treinamentos, são mudados processos, que é o agir. Então, isso é um princípio de melhoria contínua, ou seja, todo o sistema vai estar sempre planejando, fazendo, checando e agindo buscando melhoria. Esse é um conceito da área da qualidade que foi desenvolvido por Schwartz na década de 30 e popularizado por Deming no Japão, na sequência, principalmente no pós-Segunda Guerra, onde a melhoria contínua deveria fazer parte de todos os processos organizacionais. Isso foi transferido para o sistema de gestão ambiental. Interessante no sistema de gestão ambiental que essa melhoria contínua dos resultados deve ser comprovada nas auditorias, através de números, gráficos, quadros. Outra informação é que a norma pode ser implementada em toda a organização ou unidades operacionais de atividades específicas. Isso chama-se escopo da norma. Essa norma, imagine uma multinacional com várias unidades de negócio no país, ela vai implantar na organização toda de uma vez, tentar padronizar os processos no país inteiro de uma vez só? Não precisa, ela pode ir por unidade operacional, então implementa e certifica cada unidade por vez. Então, para efeitos de certificação, a organização deve estabelecer e manter um sistema de gestão ambiental de acordo com os requisitos descritos na seção 4, porque aí é como um sumário, com várias seções. Na seção 4, começam os requisitos que a organização tem que escrever documentos e comprovar na auditoria que eles são feitos conforme estão escritos, né? Que os processos são feitos conforme estão no documento. Eu vou mostrar para vocês todas as seções que compõem esse sumário da norma ISO. E algumas seções eu vou detalhar um pouquinho, aquelas que eu considero mais relevantes. Então, embora espere-se que a adoção do sistema de gestão ambiental melhore o desempenho ambiental da organização, ele deve ser entendido como uma ferramenta que permite à organização atingir e controlar sistematicamente o desempenho ambiental. Então, ele permite atingir o que ela propõe e controlar isso, por ela mesma estabelecido. É a organização que estabelece o seu padrão de desempenho elevado. Então, se ela estabelecer um padrão mínimo de desempenho, é esse padrão que ela vai estar controlando. Outra coisa, a definição do escopo, ou seja, em qual unidade, em qual atividade, linha de produção ou de serviço ela vai implementar, não pode ser escolhida, por exemplo, a unidade de menor impacto, a unidade mais simples, para que seja mais fácil se certificar, né? Então, para evitar um enfrentamento, porque a auditoria vai perceber isso e vai questionar, né? Então, não pode se acomodar em uma zona de conforto, uma zona mais fácil para a organização. Não é essa a proposta do sistema de gestão ambiental. Então, conforme o anexo A da norma ISO 14001, recomenda-se que o sistema de gestão ambiental permita à organização estabelecer uma política ambiental. Isso é uma das primeiras atribuições do sistema de gestão ambiental, nós vamos detalhar um pouco.
Identificar os aspectos ambientais decorrentes de sua atividade, produtos e serviços, para então determinar os impactos. Então, cada aspecto ambiental gerará determinados impactos ambientais. Identificar os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, não só à legislação, mas outras normas, regulamentos específicos. Identificar prioridades, estabelecer objetivos e metas ambientais. Estabelecer uma estrutura e programas para implementar a política e atingir objetivos e metas. Então, como é que vai implementar a política ambiental? Como é que vai atingir objetivos e metas? Estabelecer planos de ação, planos estratégicos para atingir isso. E facilitar as atividades de planejamento, controle, monitoramento, ação corretiva, auditoria, análise crítica, que são requisitos da norma, de forma que a política ambiental seja obedecida e que o sistema de gestão ambiental permaneça apropriado e ser capaz de adaptar-se à mudança das circunstâncias, mudança da legislação, mudanças setoriais, mudanças em termos de comércio, de legislação. Então, como é que a organização se adapta a mudanças climáticas, mudanças na área da saúde, mostrar que ela tem capacidade de adaptar-se a mudanças. Então, a partir de agora, nós vamos ver os requisitos do sistema de gestão ambiental, conforme a norma NBR ISO 14001-2015. Então, o primeiro requisito é o escopo, onde a organização deve definir em que unidade, em que endereço, em quais processos essenciais o sistema de gestão ambiental vai ser implementado. O item 2, o requisito 2, é quais as referências normativas, quais as normas relacionadas, normas específicas que vão abranger esse sistema de gestão ambiental. O requisito 3 são termos e definições específicas do setor, da área de atuação, que vão estar no sistema de gestão ambiental e devem estar aqui nomeados como um glossário, uma espécie de glossário. A partir do requisito 4, a organização, então, tem um sistema de gestão ambiental que deve ser implementado e vai ser auditado por um organismo de certificação. E é o que vai dar ou não o certificado para ela. Então, o primeiro grupo é o contexto da organização. Alguns deles eu vou entrar em maior detalhamento, como a política ambiental ali que está em amarelo, essa daqui, que faz parte da liderança. Então, eu vou detalhar alguns, porque a norma ela é muito extensa, ela é muito minuciosa. Então, para fazer uma explicação de todos os itens de cada requisito da norma, seria um curso de dias. E aqui a proposta é dar uma visão geral do que é a norma ISO 14001. Então, eu vou fazer referência a alguns requisitos que são essenciais, esses eu vou entrar em maior detalhamento com vocês. Então, o requisito 4, contexto da organização, começa pelo 4.1, entendendo a organização e seu contexto. Então, o que ela faz, onde é que ela está, o seu endereço, suas áreas de atuação, produtos e serviços. O 4.2, as necessidades e expectativas das partes interessadas, também chamado de stakeholders. Então, a linha vai abranger fornecedores, clientes, a comunidade. O 4.3, determinando o escopo do sistema de gestão ambiental. Então, como foi definido esse escopo? Aqui é uma justificativa do escopo escolhido da unidade fabril, do escritório, escolhido para implementar o sistema de gestão ambiental. Ou a organização toda, quando é uma empresa menor. 4.4, o sistema de gestão ambiental, então como é que ele está organizado na instituição. O requisito 5 diz respeito à liderança. Então, como é que foi organizada a liderança e o comprometimento? Então, através de definição de responsabilidades, também está aqui no 5.3, e para que isso se efetive, a principal diretriz do sistema de gestão ambiental, por onde se começa as primeiras reuniões com a alta administração, por exemplo, é mediante a definição da política ambiental. A política ambiental da organização.
que eu vou detalhar. Depois, o requisito 6 é o planejamento. Então, ações para abordar riscos e oportunidades, até aqui a questão de riscos de acidentes também. O 6.1.1, generalidades dentro do planejamento. Extremamente importante, quais os aspectos ambientais da organização? Então, dentro dos processos, quais os aspectos, como a utilização de combustível fóssil, utilização de energia, utilização de minérios, ou papel, ou pode ser, por exemplo, insumos não renováveis, ou de forma positiva, insumos renováveis. O 6.1.3 é a definição de requisitos legais e outros requisitos. Então, quais todos os requisitos legais que têm relação com o sistema de gestão ambiental da organização, devem ser detalhados. Depois vem o planejamento das ações. Então, qual é o plano? Um plano estratégico para a implementação do sistema de gestão ambiental. No 6.2, objetivos ambientais e planejamentos. Então, como definir os objetivos, eu vou detalhar. Então, aqui eu vou detalhar um pouquinho a questão dos aspectos, requisitos legais e objetivos ambientais. E o 6.2.2, planejamento de ações para alcançar os objetivos, que seriam as metas ambientais. O requisito 7 é o suporte, também chamado de apoio. E aí aqui são definidos recursos, competência, conscientização, comunicação. Dentro da comunicação, a comunicação ambiental, como é que ela acontece? Então, generalidades, o que eles entendem por comunicação ambiental. Como é que é feita a comunicação interna, então, dentro da organização, e a comunicação externa. Então, a comunicação é um requisito obrigatório do sistema de gestão ambiental. Por exemplo, as empresas colocam muito em seus sites, né, qual que é a política ambiental, as suas principais práticas ambientais, para que isso se torne transparente para a comunidade. A informação documentada também faz parte do apoio. Generalidades, criando, atualizando, controle de informação. O que isso significa? Todo esse sistema de gestão ambiental e o cumprimento desses requisitos, eles vão estar explicitados em documentos. Vão ser manuais, procedimentos, registros, que podem ser documentos online, podem ser documentos no papel, e muitas vezes são documentos que estão na internet, que não são da organização, como normas, legislações, mas que ela coloca a forma de acesso a esses documentos também. A operação, planejamento e controles operacionais. Então, quais são os processos relacionados ao produto, né? Os processos relacionados à atividade fim, como é que eles são controlados e como é que a organização prepara e responde a emergências, como acidentes ambientais, por exemplo. O requisito 9 é avaliação de desempenho. Então, todo sistema de gestão ambiental precisa passar por essas avaliações de desempenho, para verificar o andamento dos processos, estabelecer medidas de melhoria, né? Então, monitoramento, medição e análise e avaliação, onde também passa pela generalidade, o atendimento a requisitos legais. Como é que acontece a auditoria interna? Um programa, por exemplo, com um calendário, um cronograma de auditorias por área, responsáveis, pessoas que vão ser auditadas, e análise crítica. Então, periodicamente, a alta direção, a alta administração da organização deve se reunir e analisar o sistema de gestão ambiental. Isso vai gerar registros, relatórios, então o que está bom, o que tem que ser melhorado, o que tem que ser mudado. E melhoria, ou seja, se houve não conformidade, o que é uma não conformidade? Dentro do requisito da norma, por exemplo, no planejamento e controle operacional, a organização especifica como vai ser feito a gestão de resíduos sólidos. E aí, na auditoria, verificam que não foi feito daquela forma que tinha sido explicitado. Isso é uma não conformidade. Então, quais as ações corretivas que são efetuadas e de que forma a empresa mostra também a melhoria contínua? O sistema de gestão ambiental tem como pré-requisito a organização mostrar, através de dados, gráficos, como ela tem melhorado o seu desempenho ao longo dos anos, ao longo das auditorias.
Então, eu vou detalhar para vocês, conforme eu havia comentado, alguns requisitos. O primeiro deles é a política ambiental. Então, o que é a política ambiental? É uma declaração da organização sobre suas intenções e princípios em relação ao desempenho ambiental global, né? Ou seja, da estrutura organizacional. Prover uma estrutura para ação e definição dos objetivos e metas. Então, ela geralmente é uma declaração não muito longa, para facilitar a sua divulgação em diferentes meios. Então, a política ambiental é a principal diretriz do sistema de gestão ambiental de uma organização. Então, é um documento extremamente importante. Há 3 compromissos básicos que são obrigatórios e devem estar no texto da política ambiental. O primeiro, proteger o meio ambiente. Então, a organização se compromete ali a proteger o meio ambiente. O segundo, atender os requisitos legais e outros requisitos normativos. Ela se compromete também na política ambiental. E o terceiro, melhorar continuamente o sistema de gestão ambiental para aumentar o desempenho. Então, ela se compromete em proteger o meio ambiente e atender os requisitos legais e a melhorar continuamente. Isso tem que estar claro na política ambiental da organização. Então, ela deve ser formulada em documentos e referir-se a propostas positivas que orientem as decisões, sempre no sentido de melhorar o desempenho da empresa e de acatar todas as disposições legais a que estiver sujeito. Então, sempre buscar a melhoria, sempre atender a legislação e proteger a natureza. Aqui um exemplo de uma política. Política de gestão ambiental e qualidade. Isso é muito comum. As organizações fazem uma conexão entre diferentes sistemas. Uma inter-relação. Atuando no mercado global, nós, da Honda Automóveis do Brasil, temos uma política, como política, produzir automóveis de alta qualidade a um preço justo. Trabalhando sempre na prevenção de acidentes e poluição do meio ambiente. Prevenção de acidentes e prevenção da poluição. Temos compromisso a atender a todos os requisitos legais, então aqui, prevenção da poluição, atender os requisitos legais, considerando sempre os aspectos e impactos ambientais nas decisões de negócio. Esse compromisso se estende ainda à criação e manutenção de estrutura necessária para aplicar melhorias contínuas. Terceiro requisito, que está lá na norma dos 14.000. Implementar e revisar os objetivos e metas estabelecidas e buscar constantemente a satisfação de uma clientela universal. Temos um outro exemplo aqui da Fujitsu. Fujitsu do Brasil, em suas atividades de comercialização de produtos e serviços de informática para o mercado brasileiro, na sede social localizada em São Paulo, adota como princípios ambientais. Prevenir a poluição a partir do estabelecimento de práticas de gestão ambiental com ênfase na destinação adequada dos resíduos. É assim que ela previne a poluição. Está detalhado aqui. Isso é muito importante também. Não vai colocar na política só prevenir a poluição. Então, dizer como a empresa previne a poluição, porque isso vai ser questionado numa auditoria. Melhorar continuamente o desempenho ambiental e preservar os recursos ambientais. Então, isso está aqui e a empresa vai ser questionada como é que ela faz. Então, como é que ela mostra resultados de melhoria contínua. Atuar em conformidade com a legislação e os compromissos assumidos pela empresa. Outro pré-requisito atendido. E incentivar os colaboradores a agirem como cidadãos globais, atentos às mudanças climáticas e à preservação da biodiversidade. Então, aqui um outro exemplo de política ambiental. Um texto curto, objetivo e que cumpre as 3 regras fundamentais da ISO 14.001. Continuando. Aí um outro requisito que eu vou falar um pouco para vocês, que é fundamental e extremamente importante e prático, que a empresa pode estabelecer, mesmo sem ter um sistema de gestão ambiental, mas fazer um controle dos seus aspectos e impactos ambientais significativos. Então, o aspecto ambiental é definido nas normas como elemento das atividades, dos produtos ou dos serviços que podem interagir com o meio ambiente. Dessa interação resultam impactos adversos ou benéficos. Então, o impacto ambiental é um resultado do aspecto. Então, o aspecto é a causa, o impacto é o efeito.
Esse impacto pode até ser positivo, por exemplo, quando um aspecto ambiental cisternas para captar a água da chuva, é um aspecto ambiental. Qual que é o impacto? Preservação do recurso natural, impacto positivo. Os aspectos ambientais resultam do uso da água, matérias-primas, energia, espaço e outros recursos produtivos e do uso do meio ambiente como receptáculo de resíduos do processo de produção. Então, a principal questão geralmente está relacionada à geração de resíduos. Então, a ISO 14001 define um impacto ambiental como qualquer modificação do meio ambiente, olha só, adversa ou benéfica. Então, pode ser uma modificação ruim ou boa, que resulte no todo ou em parte de atividades, produtos ou serviços de uma organização. Um exemplo, um aspecto ambiental, uso de combustível fóssil para transportar mercadorias. Impactos ambientais, redução das reservas de um recurso natural não renovável e emissão de gases poluentes. Então, esse aspecto tem dois impactos. Aspectos ambientais indiretos, exemplo, a organização não tem controle integral, por exemplo, o comportamento ambiental de fornecedores e clientes. Então, é indireto. Por isso que, muitas vezes, um dos processos que abrange os requisitos da norma é controlar fornecedores, exigir que o fornecedor também tenha um controle dos seus aspectos e impactos ambientais. A norma recomenda agrupar categorias, atividades, produtos e serviços com características comuns. Então, identificar os aspectos ambientais é um processo contínuo, rotineiro, que determina o impacto positivo ou negativo, passado, presente e potencial. A organização pode selecionar atividades mais críticas, né, para identificar quais os aspectos são mais significativos, mais importantes, mais potencialmente danosos ao meio ambiente e ter um controle mais rigoroso sobre esses. Então, os impactos mais comuns incluem impactos sobre a flora e a fauna, contaminação do ar, água e solo, quebra do equilíbrio ecológico, uso e esgotamento dos recursos naturais. Aqui tem um exemplo de uma metodologia para definição dos aspectos e impactos mais significativos. Então, primeiro é definido o critério, a abrangência, se é interna, local, regional ou global, a gravidade, se é desprezível, baixa, moderada e alta, e a probabilidade de ocorrência, quase nula, baixa, moderada e alta. Deixa eu tentar dar um zoom para ficar mais fácil. Então, a abrangência, por exemplo, se o aspecto impacto é apenas interno, afeta um local específico da organização, como parte de movimentação de carga, o vazamento de óleo no caminhão, por exemplo, a nota é 1. Agora, se esse impacto, a abrangência dele for global, afeta o planeta como um todo, gera problema, objeto de acordo intergovernamental como a Convenção do Clima, as emissões, né, de CO2, por exemplo, então a abrangência é global, abrangência maior. A gravidade é desprezível se o aspecto e o impacto não produz dano ambiental ou o dano é assimilado pelo meio ambiente rapidamente. Então, nota 1, se a gravidade é desprezível. Se a gravidade é alta, 4, produz danos elevados irreversíveis ou reversíveis em longo prazo. Isso pode ser feito através de dados, né, quantitativos, laboratoriais, ou também por julgamento das pessoas que trabalham nesses setores. Qual que é a chance de ocorrência? Isso através de dados estatísticos é possível saber, né? Deixa eu voltar aqui, adiantei o slide. Chances de ocorrência, então, pode ser quase nula, possibilidade de 0, baixa, moderada e alta. Aí a nota também foi estabelecida aqui, é um exemplo, né? Esse quadro é um exemplo criado pelo autor Barbieri. E aí nós vamos para o próximo slide, onde ele pega, por exemplo, uma atividade que é transporte de produtos. Qual que é o aspecto? Consumo de combustível fóssil. Qual que é o impacto? Emissão de gases. A abrangência aqui é global, então a nota é 4. Se fosse local, a nota era 1. A gravidade é alta. E a probabilidade de ocorrer também é alta. Então, somando, né, A de abrangência, G de gravidade mais P de probabilidade, o total é 12. E aí a organização define, nesse exemplo, que o impacto é significativo se a soma for maior ou igual a 6. Então, esse aqui é significativo.
Já o serviço de manutenção e lubrificação de equipamentos, a abrangência é só interna, a gravidade é baixa, a probabilidade é baixa. Então, aqui os valores são menores, a soma é 5, não é considerado significativo. A operação em caldeira, que seria o aspecto lançamento de água aquecida, o impacto poluição hídrica, a abrangência local, a gravidade é baixa, mas a probabilidade é moderada, a soma é 7, então já se torna significativo. Esses impactos considerados significativos terão um acompanhamento mais rigoroso por parte do sistema de gestão ambiental. Outro requisito que eu coloco aqui como importante são os requisitos legais. Então, a Constituição de 88 ampliou a competência dos estados e municípios para legislar em matéria ambiental. Então, em todos os ramos do direito, as questões ambientais são regulamentadas. Aqui, para lembrar do Sistema Nacional do Meio Ambiente, os órgãos executores são aqueles que estão nessa figura mais arredondada, e os órgãos reguladores no retangular. Então, no nível federal, o órgão regulador é o Executivo e Legislativo Federal, o IBAMA, o CONAMA, que é o regulador, desculpa, que está no retângulo. E o IBAMA é o executor, é porque a cor aqui não está laranja. O IBAMA é o executor, ou seja, é o órgão de fiscalização em termos federais. E o CONAMA é um conselho nacional onde reúne especialistas para definir as regulações, as legislações ambientais em nível federal. Em nível estadual, nós temos as secretarias, os órgãos estaduais, como a Secretaria Estadual do Meio Ambiente ou o IAP, né, que é o órgão ambiental em nível estadual no Paraná. E os conselhos são os COEMAS, que definem as legislações estaduais. No nível municipal, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de cada município, como órgão executor, fiscalizador, e os conselhos municipais de meio ambiente para discutir as legislações e ações em nível municipal. Tudo isso tem que estar declarado quais as legislações em nível estadual, federal e municipal e outras normas reguladoras do empreendimento. Então, um sistema de gestão ambiental requer a criação e atualização permanente de um banco de dados relativos às normas legais aplicáveis em todos os locais onde a organização atua. Outro requisito detalhado aqui são os objetivos ambientais. Então, objetivos são os propósitos, o que a empresa quer alcançar em termos ambientais. E as metas são um detalhamento quantificado desses objetivos ambientais, que devem ser atingidas para se alcançar os objetivos ambientais. Acelerei muito aqui, alguns exemplos, né? Objetivo: reduzir os resíduos e esgotamento de resíduos, reduzir e eliminar a liberação de poluentes, projetar produtos para minimizar os impactos ambientais, alguns indicadores, né, quantidade de emissão de CO2, de matéria-prima utilizada, produção de resíduos, e aqui um exemplo com objetivo a meta indicador. Então, o objetivo seria reduzir a energia requerida para operações industriais, muito importante, um objetivo bem relevante para o sistema de gestão ambiental. A meta para se atingir esse objetivo: atingir uma redução de 10% no consumo de energia em relação ao ano anterior. Como é que eu vou medir, como é que eu vou acompanhar essa meta? Através do indicador. Quantidade de combustível e energia elétrica por unidade de produção. Então, isso vai ser medido semanalmente, diariamente, mensalmente, para verificar se se atingiu essa redução de 10% conforme a meta. Então, um exemplo aqui de objetivos e metas ambientais. Então, a organização deve estabelecer e manter programas para atingir esses objetivos, incluindo atribuição de responsabilidade, né, quem que vai trabalhar e vai ser responsável por cada objetivo e meta, definir prazos, planos de ação para atingir, tudo tem que ser muito organizadinho. E aí vamos falar um pouquinho de certificação, né? Então, o Guia 2 da ABNT define certificação como um procedimento pelo qual uma terceira parte, ou seja, um organismo credenciado, dá garantia escrita de que um produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados. Então, aí, através de um processo de auditoria, vai certificar ou não a organização. No Brasil, um organismo de certificação credenciado é uma organização de terceira parte, ou seja, não faz parte da organização, é um terceiro. Então, tem que ser uma empresa externa.
que foi o quê? Credenciada pelo Inmetro. Então, eu só posso ser uma empresa certificadora de sistemas de gestão ambiental de outras organizações se a minha instituição for credenciada pelo Inmetro. É o Inmetro que regula os organismos certificadores no Brasil. Todos os organismos de certificação credenciados devem passar por um processo de credenciamento segundo os critérios estabelecidos pelo Comitê Brasileiro de Certificação, que é um órgão do Inmetro, para poderem emitir certificados de conformidade válidos no Brasil. Então, aqui nós temos um histórico de certificados válidos através de um relatório do Inmetro de 2020, recentemente tirado do site, para mostrar o número de certificados válidos no Brasil, dentro do Sistema Brasileiro de Acreditação e fora, então por institutos de credenciamento não nacionais, internacionais, quando são empresas que não têm interesse em ter essa certificação por organismo brasileiro. Então, 8.279 da ISO 9001, então nós temos empresas certificadas hoje no Brasil, 115 fora do Sistema Brasileiro de Acreditação, e na ISO 14001, 939 empresas, 6 fora do Sistema Brasileiro de Acreditação. Então, aqui a gente vê a diferença, até porque a norma 9001 é mais antiga, mas o interesse e a dificuldade em certificar uma empresa pela ISO 14001. Aqui, nos últimos 6 anos, sim, desde 2015, 6 anos, o número de certificados já emitidos no Brasil, então, 2015 foram 665, 428, 351, é porque muitas empresas são certificadas e depois perdem o certificado. Então, os certificados válidos, que a gente viu nesse slide aqui, são aqueles que não perderam a validade, né? Que estão hoje sendo considerados válidos, porque muitas empresas certificam e não mantêm o seu sistema de gestão ambiental. E aqui nós temos um relatório anual, desde 2008, esse dado disponível, na verdade, aqui eles disponibilizaram nessa impressão só a partir de 2016, o número de certificados emitidos anualmente por estado. Então, por exemplo, aqui no Paraná, começa aqui, ó, 2016, 3, 2017, 19, 2018, 57, 2019, 23, 2020, 5 certificados. Com certeza esse ano será um ano, devido à pandemia, com o menor número de certificados emitidos. Então, o Paraná tem um total de 90 certificados emitidos desde 2015. São Paulo, por exemplo, tem 475. Vamos ver um outro estado. Rio de Janeiro tem menos que no Paraná, 85. Minas Gerais tem 62, também tem bastante, né? E aí tem muitos estados que não têm, ou que têm poucos certificados, né? Bahia tem 26, Amazonas 19, que mais aqui? Pernambuco 29, Paraíba 4, Pará 2. E aí depende dos interesses institucionais de cada setor, de cada estado em relação a isso. Enfim, esse é um assunto muito vasto, a ISO 14000 e sistemas de gestão ambiental, que não se esgota, né, em uma hora aula, mas aí a proposta aqui foi trazer um panorama geral e mostrar os requisitos da norma, as entidades envolvidas, e aguçar a curiosidade, né, para que se busque um pouco mais de informação e comecem a analisar e perceber, né, e ter uma atenção especial para as organizações que buscam incorporar, implementar sistema de gestão ambiental em seus processos, que são organizações que têm, por prática, por interesse estratégico, se tornarem mais sustentáveis, e isso é muito importante.